Fala pessoal, Alberto falando aqui. Hoje gravando um vídeo com questões resolvidas de português da banca IAUPE. Para quem não se lembra, IAUPE é o nosso Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, IAUPE, que possui uma comissão de concursos e realiza concursos principalmente, né, no Pernambuco, né? Concursos de Pernambuco. Aqui mesmo é um concurso para o município de Camocim de São Félix, um concurso para nível médio. O cargo é agente administrativo, e essa prova aqui eu vou resolver em alguns vídeos, não vai ser num vídeo só. Eu vou resolver não, eu vou ajudar vocês a resolver um pouquinho, porque não somos o dono da verdade, né? Não temos em poder a verdade, ela é relativa, então cada um tem sua interpretação das questões. Aí você vê o estilo da prova, começa com a identificação do candidato, nome, você preenche aqui nome e identidade, o órgão expedidor, o estado, né, e a instituição que está o caderno. O caderno tem instruções básicas aqui. Você está recebendo o caderno da prova escrita desse cargo aqui, contendo 40 questões de múltipla escolha, no estilo de 5 alternativas, que é A, B, C, D ou E, né? E aí tem várias instruções que você tem que ler na prova e depois parte para as questões. Eu vou começar aqui resolvendo as questões. Se der tempo, eu vou fazer mais questões desta mesma prova aqui. Se não der, eu faço um vídeo, depois faço outros vídeos com mais questões, não só de português. Mas aqui é um vídeo curto. Eu vou responder aqui de 1 a 7 primeiro, neste vídeo, e depois damos sequência com outro vídeo. Bom, conhecimento da língua portuguesa, texto 1 para questões de 1 a 7. Texto 1 para questões de 1 a 7. É esse texto aí, O Poder da Esperança. O texto é o seguinte: com a cabeça baixa, as roupas esfarrapadas e uma tonelada de culpa sobre si, ele se aproximou de casa, mas não surpreendeu o pai, que o avistou à distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado, cobrindo sua miséria com a própria capa. O pai sempre estivera esperando, ou seja, o pai não estava surpreso, né? Nunca havia deixado de amar. Por isso recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho, sem lhe jogar no rosto os pecados. O passado estava esquecido, os pecados perdoados. Ninguém podia dizer nada em contrário. Um texto aí de Julian Melgoza e Michelson Borges, do livro O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional, Casa Publicadora Brasileira, página 70 do ano de 2017. Este é o texto motivador, e aqui algumas questões, eu percebi que são questões de interpretação e também questões de gramática normativa, gramática fria, né? Que não tem muito nem às vezes não tem nem utilidade para você do ponto de vista prático, né? Mas vamos lá. Em uma das alternativas, existe uma mensagem que não foi apontada no texto 01. Assinale-a. Letra A. O pai ficou bastante surpreso ao avistar o filho. Aqui parece aquele texto bíblico, né? Do filho pródigo. O texto me lembrou muito isso, né? A passagem bíblica do filho pródigo, daquele pai que recebe o filho, mesmo que o filho tenha ido embora e depois, né, gastou herança, o que foi e voltou, o pai recebe ele de braços abertos. O texto me lembrou muito isso, né? Deve ser inspirado nesse texto bíblico aí. Então, letra A. O pai ficou bastante surpreso ao avistar o filho. Você percebeu isso no texto? Aqui diz: o pai sempre estivera esperando. Então, não existe surpresa. Então, aqui eu já coloco como a opção que não foi apontada no texto. Eu vou logo de A nessa questão aqui. Depois eu vou conferir com você aqui o gabarito, mas eu vou de A. O pai correu em direção ao filho assim que o avistou? Sim. Né? Não surpreendeu o pai, aqui, ó, mais uma prova de que a letra A está errada. Não surpreendeu o pai, que o avistou à distância e correu. Então, letra B está certa, correu em direção ao filho. Letra C, o sentimento de amor pelo filho sempre esteve presente no coração do pai. Sim, você vê aqui no texto que ele, né, diz: nunca havia deixado de amar. Então, prova está aí, né, que está certo também. Letra D, o filho não ouviu o pai. O filho não ouviu do pai. Letra D. O filho não ouviu do pai interesse em saber os pecados que ele havia cometido. Exatamente. Ele fala sem lhe jogar no rosto os pecados. A prova está aí, né? E letra E. O perdão fez apagar todo o passado entre pai e filho. Correto também.
Letra A, questão 1. A questão 2. Dois sentimentos ficam bem evidentes no texto 01. Assinale a alternativa que os indica. Letra A, amor e ódio? Não, pessoal, né? Humildade e orgulho? Também não. O pai não tinha orgulho nem demonstrou sentimento negativo em relação ao filho. Letra C, arrependimento e perdão? Eu creio que sim. Eu, eu vou de letra C aqui. A gente vê aqui arrependimento e perdão. O pai perdoa, o filho se arrepende e volta. Letra D, soberba e arrogância? Não. Não há soberba nem arrogância. Letra E, conversão e prepotência? Não. Prepotência não há. Conversão depende de que ponto de vista. Então, também discordo, vou de C. Questão 3, observe os fragmentos abaixo. E tem aqui algumas palavras em caixa alta, né? 1. Que o avistou à distância e correu em sua direção. Distância, ó, distância. Então, palavra paroxítona, né? Olha aqui a acentuação, né? Na penúltima sílaba. E termina com ditongo também aqui, ó. Ia. Cobrindo sua miséria com a própria capa. Miséria. Própria. A acentuação penúltima e também penúltima, própria. Também termina com ditongo aí, ó, as duas. E 3, ninguém podia dizer nada em contrário. Ninguém. Acentuação na última sílaba, então já não é mais paroxítona. Contrário, acentuação na penúltima sílaba. Contrário. Então, a pergunta é a seguinte: sobre os acentos dos termos destacados, está correto o que se afirma em letra A. No item 1, que é que o avistou à distância, o termo se acentua por ser palavra paroxítona? Sim, eu falei que era, né? Pela regra da gramática pura e normativa, distância está acentuada na penúltima sílaba, né? A última é cia, a penúltima é tan e a primeira sílaba é dis. Então, nessa regra aqui tá, letra A tá certa, né? No item 1, o termo se acentua por ser palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Eu julgo que sim. Então, correto também. A letra A, eu julgo como correta a letra A da questão 3. No item 2, o primeiro termo destacado se acentua por ser paroxítona terminada em hiato. Hiato não, pessoal, né? Aqui não tem hiato. Hiato é aquele encontro de vogais, mas que se separam na sílaba. Por exemplo, saúde. A separação é sa-u-d-e, né? Saída, a separação é sa-i sozinha d-a. Então, não há hiato aqui em miséria. Miséria é miséria. Própria é própria. Então, não há hiato nessa questão 3, na opção 2, né? Na letra B, então, para mim está errada. Do ponto de vista da gramática normativa, só, né? Questão 3. No item 3, que tem ninguém e contrário, ambos os termos se acentuam por serem palavras paroxítonas. Eu falei que não também. Ninguém não tem acentuação na penúltima, mas na última. Então já seria aí por outra regra, né? Já seria, no caso aí, oxítona. E contrário também eu julgo como paroxítona, que termina assim de tongo, mas não são as duas a mesma regra. Então a letra C está errada também. Letra D, pessoal. No item 2, o segundo termo, que é própria, se acentua. Aqui é acentua, não é acentuada não, pessoal. Por ser paroxítona. É paroxítona, sim. Mas termina de tom decrescente? Não. Aqui tem de tom crescente, ó. IA. I é semivogal e o A é vogal. Então, o de tom crescente é semivogal mais vogal. O decrescente é vogal mais semivogal, que não é esse caso aqui, né? Porque o I é uma semivogal, então está na ordem crescente. Então está errado também. A letra E, tanto o item 2, né, como o item 3, todos os termos destacados obedecem à mesma regra? Não, né? Eu falei que não. Ninguém é uma regra, miséria própria e contrário é outra regra. Questão 4, então. A questão 3 é a letra A, eu vou de letra A. A questão 4, o passado estava esquecido, os pecados perdoados, ninguém podia dizer nada em contrário. Sobre esse período, é correto afirmar o que se trata de período. Afirmar que se trata de período. Simples, eu não vou dizer que é simples, porque tem aqui verbos e, segundo a gramática, né, onde há verbos ou locuções verbais,
Não há período simples. Aqui tem alguns verbos, pessoal. Então, eu já descarto a letra A na questão 4. Composto contendo duas orações, eu também descarto porque eu vi aqui, se o critério for cada oração ter verbo, então aqui tem mais de duas orações. Estava esquecido, pecados perdoados, podia dizer. Então aqui tem no mínimo 3 orações, né? Então também descarta a letra B. Letra C, composto por subordinação, eu não percebi aqui nenhum tipo de conjunção subordinativa, então também descarto a letra C. Letra D, composto por coordenação, contendo 3 orações. Sim, eu acho que tem 3 orações, sim. Eu também acho que tem 3 orações. Também acho que é composto. E acho que é composto por coordenação. Aqui é mais um sentido de adição, de soma, né? O passado estava esquecido e os pecados perdoados, e ninguém podia dizer nada em contrário. Aqui eu julgo como composto por coordenação e coordenação com conjunções ocultas, mas aditivas. Então, eu vou de D na questão 4. Posso estar errado? Posso, mas eu vou de D. Questão 5. Em qual das alternativas abaixo o termo destacado em maiúscula, em caixa alta, pessoal, está classificado incorretamente no parêntese? No parênteses. Letra A. Com a cabeça baixa, as roupas esfarrapadas e 1 tonelada de culpa sobre si. Roupas esfarrapadas. O esfarrapadas dá uma qualidade, vamos dizer assim, bem claramente, né? Bem quarta série, a roupas. Então, é sim adjetivo. Tá correto? Por isso recebeu o maltrapilho, arrependido como seu filho. Recebeu o maltrapilho. Maltrapilho aqui pode ser um sujeito ou substantivo, que é uma coisa, né? Dá nome a algo ou alguém. Então, aqui eu não acho que aqui seja adjetivo, sim substantivo. Ou, se fosse sintaticamente, né? O sujeito. O maltrapilho foi recebido, digamos assim. Ou então, ele recebeu, ele sendo aí a pessoa principal, recebeu o maltrapilho, que é o objeto aí do verbo receber. Mas não acho que seja adjetivo aqui, não. Letra C, o pai. Letra B, pessoal. Por isso recebeu o maltrapilho, arrependido como seu filho. Aqui, esse maltrapilho, eu não acho que seja adjetivo, não. Aqui está mais para substantivo, ou então até objeto do verbo aí recebeu. Então, ou objeto ou complemento do verbo receber, mas não adjetivo. Então, eu vou de B. Aqui está incorreto. Eu julgaria como se fosse um complemento do verbo receber. Aqui pode ser um objeto direto também, né? Mas não adjetivo. Letra C. O pai sempre estivera esperando. Sim, sempre aqui advérbio de tempo, pode ser. D. Sem lhe jogar no rosto os pecados, pode sim o lhe ser pronome pessoal. Letra E. Dando-lhe um abraço apertado. Abraço como substantivo, sim, concordo. Então, letra B é a que está incorreta para no meu julgamento aqui, né? Questão 6. Questão 6, observe o fragmento do texto abaixo. Nunca havia deixado de amar, por isso recebeu o maltrapilho, arrependido como seu filho, sem lhe jogar no rosto os pecados. O passado estava esquecido, os pecados perdoados. Ninguém podia dizer nada em contrário. Sobre esse fragmento, assinale a alternativa correta em relação à análise sintática. Letra A. Em nunca havia deixado de amar, a oração não tem sujeito. Aqui ele pede a correta. Nunca havia deixado de amar, a oração não tem sujeito. Eu acho que tem, pessoal. Para mim é ele, o pai, nunca havia deixado de amar o filho. Então, para mim seria o pai aqui, no contexto do texto lá, do parágrafo, seria o pai. Então, tem sujeito sim. Para mim aqui está errado. Letra A para mim está errado. A questão B, a letra B. Por isso recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho, o termo filho funciona como o núcleo do sujeito. Pessoal, eu também discordo aqui, viu? Eu não acho que o filho aqui é núcleo do sujeito, não, né? Recebeu, né? Então, o pai recebeu o maltrapilho, então eu acho que o pai aqui seria núcleo oculto do sujeito aqui, mas não filho, né? Eu não acho que seja filho, não. Então, também discordo, não é correta. Letra C. Sem lhe jogar no rosto os pecados. O termo destacado, os termos aqui, no caso, os pecados,
em maiúscula funcionam como complemento do verbo? Eu creio que sim, pessoal. Jogar no rosto os pecados. Esse os pecados aqui complementa o sentido de jogar no rosto. Então, sim, eu vou de C. Eu vou de C. Eu vou de C. Letra D. Em o passado estava esquecido. O termo esquecido completa o sentido do verbo. Acho que sim, pessoal. Se fosse só o passado, se fosse só a frase o passado estava, ficava meio vago, né? Então, esquecido aqui completa o verbo de ligação aí está. Para mim é uma questão que tem duas opções que podem ser até corretas, mas eu fico com a C. Não pode ter duas, né? Letra E. Em ninguém podia dizer nada em contrário. O sujeito dessa frase é oculto. Ninguém podia dizer nada em contrário. Eu acho que ninguém aqui é o sujeito da frase, mesmo sendo ninguém, a palavra ninguém. Então, para mim está errado. Essa questão 6 eu fiquei muito em dúvida entre C e D, mas como pede uma alternativa correta, eu vou ficar ainda com a letra C. Eu vou apostar na letra C. E para encerrar esse vídeo, a questão 7, observe o fragmento do texto abaixo. Mas não surpreendeu o pai, que o avistou à distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado. Se substituíssemos o termo pai por pais, estaria correto o que se afirma aí. Letra A. Mas não surpreendeu os pais, que os avistou. Eu já descarto por aqui, né? E correu, então eu acho que já descarta por aqui, a concordância está errada. Eu não vou nem avançar na frase. Mas não surpreendeu os pais o avistaram à distância e correram em sua direção. Eu ficaria com essa opinião. Então, descarto a letra A. Letra B. Mas não surpreenderam os pais. Não surpreenderam se é o filho. Então, eu acho que tem que manter surpreendeu. E não surpreenderam. Então, também descarto por aqui já. Letra C. Mas não surpreendeu os pais, que os avistaram. Como é que é os avistaram se é só um filho? Também descarto. Letra D. Mas não surpreendeu os pais, que o avistaram à distância e correu ou correram? Eu acho que é correram, né, pessoal? Também descarto a letra D. Então, sobrou só E. Mas não surpreendeu os pais, o filho não surpreendeu os pais, ok, que o avistaram, eles avistaram o filho, eles correram em sua direção, dando-lhe um abraço apertado. Então, letra E, para mim, é a correta. Vamos aqui ver rapidinho o gabarito. Então, vamos lá. Questão 1, gabarito A, confere, né? Com o que a gente apostou que seria. Questão 1, gabarito A. Eu julguei a A. Também confere. Questão 2C, a 2C, também bateu com o meu gabarito aqui. Questão 3, letra A, bateu com o meu julgamento também. Posso estar errado? Posso, mas bateu. Questão 4, letra D, também está correto com o meu julgamento. Questão 5, letra B, a 5B, também correto com o meu julgamento. A questão 6, aqui eles colocaram letra C. Na questão 6 eu também coloquei a C, mas fiquei também com dúvida em relação a D. Então você que quer comentar, comente por favor, o que você acha da questão 6 aqui. Eu julguei a C como correta, como não pode ter duas, mas também fiquei um pouco pendido para a letra D. Mas de cara eu vou na C. Questão 6, C. E a questão 7, letra E, também bateu com o meu julgamento. É isso, pessoal. Para este vídeo, num próximo vídeo teremos mais questões do IAUPE. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.